A escuridão era a companheira constante de Pierre Fortunato Zanfretta, um guarda noturno. Ele patrulhava silenciosas estradas e propriedades rurais de Torrilha, província de Gênova, Itália. Era dezembro de 1978, e a rotina era monótona, quebrada apenas pelo uivo do vento e o farol de seu carro. Mas na noite de 6 de dezembro, a rotina de Zanfretta seria estilhaçada de uma forma que desafiava toda a lógica e sanidade. Ele não sabia, mas aquela noite o apresentaria algo que, para muitos, só existe em pesadelos ou filmes de ficção científica. Você está no Teoria 78. A noite de 6 de dezembro de 1978 era para ser apenas mais uma patrulha monótona para Pierre Fortunato Zanfretta, um guarda noturno em Marzano de Torrilha, uma localidade pacata e montanhosa na província de Gênova, Itália. A solidão era sua única companheira enquanto seu Fiat 126 branco serpenteava pelas estradas rurais escuras, iluminadas apenas pelos faróis do carro e pela luz pálida das estrelas. O silêncio da paisagem, quebrado apenas pelo motor e o vento frio, era a trilha sonora de sua rotina. Pouco antes da meia-noite, por volta das 23h45, Zanfretta estava em uma estrada isolada conhecida como Via Castelnuovo, próxima a uma propriedade chamada Casa Nostra. Ele se dirigia a uma vila abandonada, para uma verificação de rotina. Foi então que, no silêncio opressor da noite, algo chamou sua atenção. No horizonte, sobre uma colina coberta de pinheiros, algo brilhava. Não era uma estrela nem um avião. Era um objeto oval, de proporções gigantescas, que ele estimou ter pelo menos 10 metros de diâmetro. O objeto não se movia, apenas pairava no ar, emitindo uma luz vermelha intensa e pulsante, que iluminava a folhagem ao redor. A princípio, a mente de Zanfretta tentou racionalizar. Seria algum tipo de aeronave militar? Um balão meteorológico estranho? Mas a forma, o tamanho e o brilho não se encaixavam em nada que ele conhecesse. Uma onda de apreensão o dominou. Ele parou o carro, o coração batendo forte no peito, e pegou o rádio para contatar seu colega, Walter Laico, que estava na base da agência de segurança. Walter, você não vai acreditar no que eu estou vendo, começou Zanfretta, sua voz tensa, mas ainda controlada. Ele descreveu o objeto luminoso sobre a colina. Laico, do outro lado da linha, ouvia atentamente, esperando por mais detalhes. Foi nesse exato momento que a situação tomou um rumo aterrorizante. Enquanto Zanfretta falava, a luz do objeto intensificou-se, e uma espécie de flash o cegou momentaneamente. Quando sua visão se recuperou, o que ele viu o paralisou. Do solo, logo abaixo do objeto pairando, 4 figuras escuras, mas com reflexos metálicos, emergiam da escuridão e começaram a se mover em sua direção. Eles não caminhavam como homens. Seus movimentos eram estranhos, quase flutuantes. Zanfretta descreveu-os como tendo cerca de 3 metros de altura, com corpos que pareciam ser de répteis, com a pele rugosa e esverdeada. O que mais o chocou foram seus olhos. Grandes, brilhantes, triangulares e de um amarelo intenso, sem pálpebras, dando-lhes uma aparência inumana e fria. Suas bocas eram desproporcionais, com algo que parecia ser de metal. O terror tomou conta de Zanfretta. Seu corpo tremia incontrolavelmente. A voz que saía do rádio para Laico se transformou em um grito agudo de desespero e horror. Não, não são homens, não são homens, ele dizia. Essa frase, carregada de pânico absoluto, ficou gravada na memória de seus colegas. A transmissão de rádio tornou-se uma cacofonia de ruídos estranhos, chiados e, por fim, um silêncio absoluto. A linha caiu. Na base, Walter Laico e o supervisor de Zanfretta, Raimondo Mascia, entraram em pânico. O que diabos estava acontecendo? A voz de Zanfretta estava carregada de um terror genuíno, algo que eles nunca tinham ouvido antes. Eles tentaram chamá-lo de volta, mas não houve resposta. Temendo o pior, talvez um assalto ou um acidente bizarro, eles imediatamente despacharam 2 viaturas, uma delas com 2 outros guardas, Giovanni Tiso e Renzo Coiana, para o local. Quando as viaturas chegaram à Via Castelnuovo, a cena era perturbadora. O Fiat 126 de Zanfretta estava parado no meio da estrada, com o motor ainda ligado e os faróis acesos, iluminando a noite. As portas estavam abertas, mas Zanfretta não estava lá. Era como se tivesse desaparecido no ar. Os guardas vasculharam a área, chamando seu nome.
mas não havia sinal dele. O ar estava gelado, e um silêncio denso e opressor pairava sobre o local, carregado de uma estranha energia. Os pinheiros que Zanfretta havia apontado pareciam ainda mais escuros e ameaçadores. A busca se estendeu por minutos tensos. Finalmente, cerca de 3 quilômetros adiante, em uma estrada de sinal de terra, eles encontraram Zanfretta. Ele cambaleava desorientado, seus olhos vidrados e arregalados, aterrorizados. Sua camisa estava rasgada e seu corpo tremia incessantemente. Ele estava febril e sua temperatura corporal muito acima do normal. Parecia que havia corrido por muito tempo e lutado contra algo invisível. Quando seus colegas o abordaram, ele estava confuso. Mal conseguia formar frases coerentes. Ele murmurava sobre luzes brilhantes, seres gigantes e uma sensação de estar em outro lugar. A princípio tentaram acalmá-lo, pensando que talvez tivesse sofrido um surto ou sido vítima de algum engano. Mas o choque em seu rosto, a autenticidade do seu terror, era inegável. Não era uma farsa. Zanfretta havia passado por algo que o havia mudado irrevogavelmente. E aquele foi apenas o começo de uma série de eventos que desafiariam a razão e mergulhariam Pierre Fortunato Zanfretta em um mundo onde a linha entre a realidade e o inexplicável se apagaria, para sempre. O horror de sua voz no rádio, não são homens, ressoaria por anos, uma advertência do que o aguardava. O que aconteceu com Pierre Fortunato Zanfretta naquela noite gélida de dezembro de 78 não foi um surto de loucura, nem o resultado de uma alucinação. Pelo menos não para a equipe de médicos e psicólogos que o avaliou nos dias seguintes. O homem estava em choque profundo, uma condição física e mental inegável que exigia mais do que um simples diagnóstico de estresse. Médicos atestaram seu estado de perturbação extrema, mas exames não revelaram indícios de doenças pré-existentes ou uso de substâncias que pudessem justificar a alucinação de um evento tão traumático. Para desvendar a verdade por trás de seus gritos aterrorizados e sua amnésia parcial, os especialistas decidiram por um caminho mais profundo, a hipnose regressiva. Sob orientação do renomado psiquiatra Dr. Mauro Moretti, e com a presença de outros médicos, psicólogos e até mesmo oficiais de polícia e do exército, Zanfretta foi cuidadosamente levado de volta àquela noite fatídica. As sessões foram longas e exaustivas, mas o que emergiu da mente subconsciente de Zanfretta chocou até os mais céticos. A voz de Zanfretta, sob o transe hipnótico, era calma e assustadoramente detalhada. Ele descreveu o momento em que os seres emergiram das sombras. Não eram seres humanos nem animais. Eram criaturas que ele passou a chamar de Drake. Sob hipnose, ele repetia que eles eram de uma terceira galáxia, uma origem que só aumentava o mistério. Zanfretta descreveu o horror de ser subjugado por esses seres. Ele foi levado para o interior do gigantesco objeto oval, que ele agora identificava como uma nave espacial. A nave, por dentro, era uma catedral de luz, feita de um material que ele descreveu como transparente, mas incrivelmente resistente, com luzes pulsantes que pareciam vir de todas as direções, sem uma fonte aparente. O ar lá dentro era seco e com um cheiro metálico. Ele foi colocado em uma espécie de mesa fria e metálica, onde os Drake o submeteram a uma série de exames invasivos. Ele sentiu agulhas, luzes intensas varrendo seu corpo e uma sensação de que estavam extraindo algo dele. Ele se lembrava da dor e do medo, mas também de uma estranha sensação de resignação, como se sua mente estivesse sendo controlada para não resistir. Mas o terror de Zanfretta não terminou ali. Aquele primeiro encontro foi apenas o prólogo de uma série de pesadelos que se estenderiam por anos. Entre 1978 e 1981, Pierre Fortunato Zanfretta alegou ter sido abduzido um total de 11 vezes pelos mesmos seres. Cada abdução trazia novos horrores e revelações ainda mais bizarras, mergulhando cada vez mais fundo na espiral do inexplicável. Em uma das abduções, Zanfretta foi levado para o que ele descreveu como uma base subterrânea gigantesca. Lá ele testemunhou não apenas os Drake, mas também outros seres alienígenas de diferentes formas, todos trabalhando em conjunto. Havia equipamentos tecnológicos que desafiavam qualquer compreensão humana, telas que exibiam símbolos e imagens incompreensíveis. Ele foi forçado a observar o que parecia ser um laboratório de engenharia genética, onde os Drake estavam criando híbridos humanos alienígenas. Ele descreveu câmeras de vidro com criaturas em desenvolvimento, um espetáculo que o deixou traumatizado e nauseado.
Essa visão perturbadora de uma agenda reprodutiva alienígena é um tema recorrente em muitos relatos de abdução, e Zanfretta não foi exceção. Outro encontro o levou para um cenário completamente diferente, uma base subaquática. Zanfretta afirmou ter sido transportado para as profundezas do Mar Tirreno, onde pôde ver gigantescas naves, maiores que porta-aviões, ocultas sob as águas. Essas estruturas imponentes eram bases de operações, sugerindo uma presença alienígena muito mais vasta e integrada ao nosso planeta do que qualquer um poderia imaginar. A visão dessas cidades submarinas, brilhando com uma luz misteriosa, reforçava a ideia de que esses seres não eram meros visitantes, mas sim ocupantes de longa data, operando em segredo nas profundezas da Terra e dos oceanos. As abduções de Zanfretta não eram apenas sobre exames e observações, eram também sobre a transferência de informações. Ele relatou que os alienígenas tentavam comunicar-se com ele, às vezes telepaticamente, às vezes através de imagens e sensações implantadas em sua mente. Eles pareciam estar transmitindo uma mensagem sobre o futuro da humanidade, sobre perigos iminentes e sobre o papel deles em um grande plano cósmico. Essas informações eram muitas vezes fragmentadas e aterrorizantes, deixando Zanfretta em um estado constante de ansiedade e confusão. O estresse dessas experiências era imenso. Zanfretta sofria de amnésia intermitente, pesadelos vívidos e uma sensação persistente de que estava sendo monitorado. Sua vida pessoal e profissional foram severamente afetadas. Ele era visto como uma mistura de ceticismo e curiosidade, mas para ele era uma realidade perturbadora. Ele não bebia, não fumava e era considerado um homem honesto e trabalhador, o que tornava seus relatos ainda mais difíceis de descartar. As sessões de hipnose foram cruciais para desvendar a cronologia e os detalhes dos eventos, mas também aprofundaram seu trauma. O psiquiatra Moretti, inicialmente cético, ficou impressionado com a consistência e a emoção com que Zanfretta revivia suas experiências, mesmo sob o transe mais profundo. Não havia indícios de fabulação ou fantasia. Era a verdade de Zanfretta, por mais inacreditável que parecesse. A história de Pierre Fortunato Zanfretta não se sustentava apenas nos relatos aterrorizantes de um guarda noturno em choque. Para que um caso de abdução ganhe algum tipo de credibilidade fora do círculo ufológico, é preciso mais do que palavras, é preciso evidências. E o caso Zanfretta, para a surpresa de muitos céticos, ofereceu elementos que, se não provavam a visita alienígena, certamente complicavam qualquer tentativa de descartar a história como mera fantasia. Após o primeiro incidente, polícia italiana e investigadores civis não tardaram a inspecionar o local do suposto pouso da nave. E lá, para a surpresa de todos, havia algo. No solo macio e úmido foram encontradas marcas profundas e perfeitamente circulares, com aproximadamente 2 metros de diâmetro. Elas não pareciam ter sido feitas por veículos conhecidos ou máquinas agrícolas. O formato, a profundidade e a disposição sugeriam um objeto de grande peso e de formato incomum que havia pousado e se levantado do chão. Análises subsequentes do solo nessas áreas revelavam anomalias térmicas e magnéticas. O solo parecia ter sido submetido a uma fonte de calor intensa e a uma força magnética incomum, resultados que não poderiam ser explicados por fenômenos naturais ou pela passagem de um carro. Além das marcas no solo, havia o inegável estado de choque de Zanfretta. Testemunhas, seus colegas policiais, médicos, atestaram a autenticidade de seu terror. Não era apenas uma encenação. O pânico em sua voz via rádio, as feições contorcidas de medo, a febre alta e a desorientação ao ser encontrado eram evidências físicas e comportamentais de um trauma severo. Os psicólogos e psiquiatras que o avaliaram, incluindo o Dr. Moretti, não encontraram qualquer histórico de distúrbios mentais, tendências fabuladoras ou uso de drogas que pudessem explicar suas visões. Ele era, antes dos incidentes, um homem comum, trabalhador e com uma reputação ilibada, o que tornava ainda mais difícil rotulá-lo como um mero fantasista. Mas a evidência mais intrigante e que adiciona uma camada de mistério digna de um thriller é o artefato. Em uma das abduções, Zanfretta alegou ter recebido dos Drac um objeto pequeno, metálico e inexplicavelmente quente. Ele o levou para casa e o guardou em segredo. Mais tarde, ele entregou o objeto à polícia e aos investigadores. Esse artefato, descrito como uma pequena pirâmide com uma superfície lisa e incomum, desafiou qualquer tentativa de identificação. Ele irradiava calor e parecia ser composto de um material desconhecido.
A polícia o enviou para análise em um laboratório. No entanto, um dos desdobramentos mais bizarros do caso, o artefato simplesmente desapareceu do laboratório, sem deixar rastros. Nunca mais foi visto. Alguns especulam que foi roubado. Outros sugerem que talvez os próprios alienígenas o tenham recuperado, deixando uma lacuna perturbadora nas evidências físicas. A investigação oficial sobre o caso Zanfretta foi surpreendentemente séria, dada a natureza extraordinária das alegações. O Carabinieri, a força policial militar italiana, investigou os eventos. Eles ouviram Zanfretta repetidamente, coletaram depoimentos de testemunhas e examinaram os locais dos supostos eventos. Embora não pudessem afirmar a presença de extraterrestres, eles não podiam descartar as anomalias. Zanfretta chegou a ser submetido a um teste de polígrafo. Os resultados foram inconclusivos, o que significa que o teste não pôde provar que ele estava mentindo. Em um caso tão bizarro, a ausência de uma indicação de mentira consciente era por si só um dado notável. O jornalista Rino Di Stefano, um dos mais renomados repórteres investigativos italianos, foi um dos primeiros a cobrir o caso extensivamente. Ele entrevistou Zanfretta inúmeras vezes, bem como os oficiais de polícia, médicos e psicólogos envolvidos. Ele lançou um livro sobre o caso, que é considerado a mais completa e detalhada compilação de informações sobre os eventos. Di Stefano, um jornalista cético por natureza, ficou impressionado com a consistência dos relatos de Zanfretta e a falta de qualquer motivação óbvia para uma farsa. Ele documentou cada abdução, cada detalhe bizarro e as reações das autoridades e do público. Pier Fortunato Zanfretta nunca se retratou de suas alegações. Ele viveu o resto de sua vida com o peso dessas experiências incompreensíveis. Um homem marcado por encontros que transcendiam a compreensão humana. Ele não buscou fama ou fortuna. Na verdade, sua vida foi virada de cabeça para baixo. Ele se tornou uma figura conhecida na Itália, frequentemente ridicularizado por alguns e visto com fascínio por outros. Sua carreira como guarda noturno foi afetada, e ele viveu sob escrutínio público e as cicatrizes psicológicas deixadas pelos Dracs. O legado do caso Zanfretta é multifacetado. Para os céticos, é um exemplo fascinante de como a mente humana pode criar narrativas complexas sob estresse ou estados alterados de consciência. Para os ufólogos e defensores da hipótese extraterrestre, é um dos pilares mais fortes de evidências para a realidade das abduções alienígenas, destacando a profundidade do contato e a aparente agenda desses seres. A consistência dos detalhes sob hipnose, a ausência de motivos para fraude, as marcas físicas inexplicáveis e o testemunho de profissionais respeitados adicionam uma camada de credibilidade que poucos outros casos de abdução possuem. A história de Zanfretta levanta perguntas inquietantes que ressoam até hoje. O que esses seres queriam dele? Por que o escolheram? As memórias que ele implantou sob hipnose, sobre bases subterrâneas e subaquáticas, a criação de híbridos e as informações sobre o futuro da humanidade são apenas delírios de uma mente traumatizada ou vislumbres aterrorizantes de uma verdade oculta. A ciência tradicional se debate com casos como o de Zanfretta. Como explicar as anomalias no solo, o desaparecimento do artefato, o estado de choque genuíno e, acima de tudo, a coerência dos relatos sob hipnose, quando a mente consciente está desativada. O caso Zanfretta permanece em aberto, um dossiê com mais perguntas do que respostas. Pier Fortunato Zanfretta viveu sua vida na sombra do desconhecido, um elo involuntário entre a humanidade e o que quer que habite as terceiras galáxias. Sua história é um lembrete assustador de que talvez não estamos sozinhos, e que a realidade pode ser muito mais bizarra e aterrorizante do que ousamos imaginar. E no fundo, uma pergunta permanece ecoando na escuridão. Se aconteceu com Zanfretta, o que impediria que acontecesse com qualquer um de nós, sob vigilância silenciosa das estrelas? Kelly e Andrew Cahill voltavam de um animado encontro com os amigos em uma noite de agosto de 1993. Tudo parecia normal, mas o céu traria algo inexplicável que marcou a vida de todos que cruzaram a rodovia naquele mesmo momento. The reason why this encounter is actually considered to be a little bit out of the ordinary is the fact that it actually involved multiple witnesses, in fact 3 separate parties of witnesses in 3 separate cars, 6 people in all.